Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre algumas dúvidas, tá? Que me trouxeram. Então, eu fiz um compilado das dúvidas que me trouxeram para a gente conversar nesse vídeo aqui rapidinho, tá? É mais uma complementarização do que a gente já conversou em aula. Então, eu vou tentar não ser muito repetitiva e ser mais objetiva aqui no vídeo nas dúvidas que vocês estão tendo. A primeira dúvida que me trouxeram foi em relação a essa questão aqui que está no ED de vocês, perguntando qual erro seria mais danoso para o organismo, erros cometidos pela DNA polimerase ou erros cometidos pela RNA polimerase, e pedindo para vocês justificarem em relação a isso. Como eu falei sempre, né, vocês podem elaborar respostas de vocês e eu vou considerar de acordo com o que faz sentido com o conteúdo da matéria, né, não tendo nenhum erro de conceito, né, na resposta, eu consigo considerar alguma coisa. Mas eu queria que vocês prestassem atenção sempre. A gente tem algum gabarito para cada uma dessas questões, né, logicamente. E para vocês conseguirem, né, a nota completa da questão, é sempre prestar muita atenção no enunciado, tá? No que está escrito ali. Aqui eu estou falando sobre erros que foram cometidos, tá? Por isso eu dei essa frisada aqui, né? Erros que foram cometidos. E aí acho que tem causado bastante dúvida o fato de que, né, entre a DNA polimerase e a RNA polimerase, a gente tem aquela diferença que a gente conversou em aula, de que a DNA polimerase tem atividade revisora e a RNA polimerase não tem essa atividade revisora. Isso quer dizer o quê? Que a RNA polimerase vai cometer mais erros do que a DNA polimerase, tá? Isso é um fato, porque a DNA polimerase tem como revisar, né, a sua adição de nucleotídeos. Mas aqui eu não estou perguntando em relação a essas características das duas, eu estou perguntando, um erro foi cometido, tá? Mesmo sendo mais raro para a DNA polimerase do que para a RNA polimerase, imaginem que um erro foi cometido, que a DNA polimerase, então, cometeu um erro, não revisou, não conseguiu corrigir esse erro por revisão e passou direto, tá? E deixou um erro lá no DNA, tá? E a RNA polimerase também deixou lá um erro lá no seu RNA que ela sintetizou. O que é mais danoso para o organismo, né? Esse erro, né, que pode causar uma mutação, como a gente conversou na última aula, tendo acontecido no DNA ou tendo acontecido no RNA. É isso que eu estou querendo que vocês conversem, né, e discutam, né? Então, a gente falou disso bastante também na última aula, sobre a importância do DNA, né, para a célula e o porquê que ela tenta reparar, e tem diversos, né, sistemas de reparo, né, aí, para tentar reparar erros cometidos no DNA, para manter uma taxa baixa, né, de mutação ali no DNA, que é uma molécula que a gente não consegue substituir, que é uma molécula que a gente só consegue reparar, né. Já o RNA, não, né? O RNA não é uma molécula que a gente não consiga substituir. Ele é constantemente sintetizado, degradado e sintetizado novamente. Então, acho que vocês têm que seguir mais nessa linha, conversar sobre isso e elaborar a resposta de vocês, tá? Bom, passando aqui para essa outra questão que me trouxeram também bastante dúvida, né? Essa questão, ela traz aí uma sequência, né? Considerando essas sequências que estão aqui colocadas, né? Dizendo, né, que essas sequências são do filamento codificante, tá? De uma sequência codificadora de proteínas. Então, eu tenho uma sequência codificadora de proteínas e tô com o meu filamento codificante, tá? Então, a região aí, essa sequência C, T, T, CG, AA, GC, GAA, TC, faz parte, né, tá dentro de uma região que vai codificar, né, um RNA mensageiro lá na frente. Lembrando que a correlação entre filamento codificante e o RNA mensageiro no final é que eles têm a mesma sequência, trocando timinas por uracilas. Se eu estivesse falando que isso aqui é o filamento molde, né, ele seria aí complementar ao RNA mensageiro e não idêntico, tá? E aí eu tenho um alelo selvagem e um alelo mutante. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma sequência originária, como a gente conversou na última aula, que é a selvagem, tá? Inicialmente, a sequência ela era assim, e aconteceu uma mutação,
tá? Uma mutação que gerou uma nova sequência diferente dessa daqui. Se vocês observarem aonde que está essa mutação, é só verificar, né, aqui onde está a diferença. E aí você vai ver que a diferença está justamente aqui, né? A gente alterou uma adenina por uma timina, tá? Para esse mutante. E aí, a substituição, né, que está sendo destacada em amarelo. Em amarelo, eu estou destacando aqui 3 nucleotídeos, tá? Em amarelo, então, eu estou destacando esses 3 nucleotídeos aqui colocados, AGG e TAG, tá? E aí eu tenho uma substituição do A pelo T e eu passo de um AAG para um TAG, tá? E aí eu digo que parece, e aí eu friso aqui que parece ter criado um códon de fim. Por quê? Porque se a gente for pensar em AAG, né? Que aqui é fita codificante. Então, lá no nosso RNA mensageiro, eu teria um AAG também. Então, o AAG lá no RNA mensageiro é um códon que codifica para um aminoácido, tá? E aí, eu trocaria isso para um TAG. E o TAG, lá no RNA mensageiro, seria um UAG, né? E se vocês olharem lá no código genético, um códon de UAG codifica para um stop códon, né? Então, por isso que ele está dizendo aqui que parece ter criado um códon de fim, tá? No meio da sequência. Mas que, para isso, você precisaria de alguma outra informação para ter certeza disso, porque parece que criou. Que outra informação eu precisaria ter para ter certeza de que eu troquei essa sequência, esse A por esse T, e troquei um códon AAG por um códon TAG? Que informação a gente precisa? Aqui, o que a gente está vendo é um pedaço de uma sequência que vai codificar uma proteína, tá? Mas eu não estou dando nenhuma informação sobre essa sequência que é importante para me dizer como é que eu vou ler essa sequência. Como que eu vou saber se eu vou criar um códon de fim? Bom, depende de como que isso daqui vai gerar um RNA mensageiro, né? Eu vou gerar um mRNA, certo? A partir daqui, tanto a partir da selvagem quanto a partir da mutante, né? Eu vou ter um RNA mensageiro que vai ser gerado. E o que vai me dizer se eu vou realmente ter, né, de um códon AAG para um códon UAG, se eu vou trocar um pelo outro, o que vai me dizer isso vai ser a forma com que o meu ribossomo vai ler esse RNA mensageiro, tá? Eu não estou dando informações aqui de como que vai ser essa leitura. Eu só destaquei aqui em amarelo, mas você sabe dizer se isso daqui vai ser realmente um códon? Se os códons são, então, né, nesse caso aqui, seria TGC, AAG, CGA, ATC. Quem disse que eu começo, então, se eu não começar por esse daqui, se eu começar por aqui, aí eu vou ter esse códon aqui, depois esse aqui, depois esse aqui. Então, olha, não, a princípio eu não estaria criando um códon de fim nesse caso, tá? Eu estaria alterando um GCA por um GCU, tá? Um aminoácido talvez por outro, não sei exatamente como é que está lá no código genético. Mas, então, é essa a questão que vocês têm que, para bolar a resposta de vocês, né? Que vocês têm que pensar em como que o ribossomo vai estar lendo isso aqui, tá? Qual é o quadro de leitura? Qual a matriz de leitura? Eu não estou indicando aqui para vocês, em nenhum momento. Eu só destaquei uma sequência e disse que parece ter criado um códon de fim e quero saber o que você precisa saber para ter certeza de que isso acontece. Fora isso, aqui a gente só está lendo, né, daqui para cá, né, da direita para a esquerda. Mas eu também não disse qual é a polaridade dessas sequências para dizer se você vai ler da esquerda para a direita, desculpa, ou se você vai ler da direita para a esquerda, tá? Então, pense nessas duas questões para elaborar a resposta de vocês. A outra questão que me trouxeram foi essa daqui. Primeiro que eu escrevi lá, depois eu tentei consertar, não sei se eu consertei lá já no ED, de que vocês só precisam colocar como resposta exatamente
a sequência de aminoácidos. Eu já vou considerar que vocês completaram o quadro. Mas é legal completar o quadro, tá? Para eu treinar vocês também, né? É um tipo de questão que pode aparecer na prova, eu posso acabar não pedindo somente a sequência de aminoácidos, tá? E aí, vamos lá. Como que eu vou completar esse quadro aqui? O que é importante eu saber, né? Aqui eu estou dando, esse conceito aqui, inclusive, é bem o conceito de colinearidade, né? Que a gente fala, né? Essa colinearidade, né? Uma sequência de nucleotídeos de DNA que vai ao final, passando por uma sequência de nucleotídeos de RNA mensageiro, vai ao final chegar numa sequência de aminoácidos, né? Aquele conceito que a gente dá lá em aula. O que é importante aqui é saber complementarizar bem, tá? As questões e prestar bastante atenção no que é DNA e no que é RNA, tá? Lembrando que quando for DNA, a gente tem A, T, C, G e C. E quando for RNA, a gente tem A, U, G e C. E no RNA transportador, ele também é RNA, gente. Também é A, U, G e C, tá? E lembrando isso daqui. Então, vocês vão completar lá, ó. Bom, aqui eu estou falando que é a dupla hélice de DNA. Se eu tenho a minha fita aqui, ó, 5 linha, 3 linha, eu tenho a minha fita complementar com polaridade inversa, né? Então, eu vou complementarizar. C pareia com G, tá? E por aí vai, ok? Ok. Qual é a dica que eu estou dando aqui? Ó, eu estou dizendo aqui para vocês qual que é a nossa fita codificante e qual que é a nossa fita molde, né? Então, vejam aqui que eu dei um pareamento A, que está lá no DNA, que complementariza com o RNA mensageiro. Isso quer dizer o quê? Né? Que o A pareando com o U, né? Porque no RNA mensageiro ele não vai parear com T, ele vai parear com o U. Isso quer dizer que essa sequência aqui vai ser sempre complementar à do RNA mensageiro. Vai ser complementar. Essa dica aqui é o que está dando isso. E essa sequência de cá ela vai ser a fita codificante, né? Ela vai ser igual à sequência do RNA mensageiro, trocando uracilas, né? No caso do RNA mensageiro a gente vai ter uracilas e no DNA a gente vai ter timinas. E o anticódon? O anticódon, eu falei para vocês que é simplesmente uma sequência que o RNA transportador carrega para lá ter certeza, né, de colocar, né, complementariza lá com o RNA mensageiro lá na síntese das proteínas, ele complementariza ali a sua sequência, então ela é complementar ao do RNA mensageiro, é o anticódon, né? Se eu tenho códon no RNA mensageiro, eu tenho anticódon no tRNA, tá? Então ele complementariza ali só para adicionar o aminoácido correto, tá? E eu vou ter aqui para chegar no aminoácido, aí eu vou precisar do meu código genético. Vocês vão pegar a tabelinha do código genético que eu dei lá para vocês, para poder converter, né? Quais são as trincas de nucleotídeos, quais são os códons. Aí eu estou dando a dica aqui da dúvida que vocês estão tendo. O que está no código genético são sequências de trinucleotídeos que são os códons, não são os anticódons, tá? Lá no código genético, a gente vai ter a sequência dos códons, ou seja, o que está no RNA mensageiro, tá? O anticódon, ele é simplesmente complementar, como está aqui, ó, o A sendo complementar ao U, né? Ele vai ser apenas complementar a essa sequência do códon lá que vai codificar no código genético, ok? Acho que aqui tirei todas as dúvidas de vocês e assim vocês vão conseguir montar esse quadrinho aqui, que é interessante de montar. Então, peguem o caderninho e montem aí na mão. E depois cheguem na sequência de aminoácidos, né, desses 5 aminoácidos, e coloquem na resposta no ED, tá? Que eu vou considerar com apenas a sequência de aminoácidos sem problemas. Bom, e aqui, né? Aqui, nessa pergunta que me trouxeram, né? Já entrando na parte de regulação da expressão gênica, me pediram para falar um pouquinho mais de contrastar essa questão, né? Que eu peço para contrastar
os estados dos genes em bactérias e eucariontes com relação à ativação gênica. É vocês darem, quando eu falo de contrastar, eu quero que vocês deem as diferenças. Olha, em bactérias, que são procariotos no caso, a gente vai ter isso daqui, mas em eucariotos a gente vai ter isso daqui de diferente. O contraste é só dar quais são as principais diferenças. Voltem lá na aula de regulação da expressão gênica. Voltem quando eu cheguei a falar, a gente começa falando dos procariotos, depois quando a gente fala dos eucariotos, eu principalmente friso as diferenças, né? E em eucariotos a gente também vai ter promotor, a gente também vai ter né, proteínas que são regulatórias, vamos ter moléculas efetoras, mas quando eu fui falar de eucariotos eu trouxe principalmente as diferenças, tá? E vocês contrastarem isso. Se vocês forem olhar lá na aula de regulação da expressão gênica, vocês vão ver esse contraste aqui, né? Que principalmente em relação à regulação gênica em procariotos, a gente vai ter lá o promotor com uma molécula repressora que pode estar ligando para desligar a transcrição. A gente vai ter moléculas ativadoras que vão conseguir se ligar lá próximo ao promotor para ligar, né, essa transcrição, nesse caso, né? Temos também o sítio operador, que a gente falou, né? E falamos um pouco sobre isso nos procariotos. Quando a gente falou de eucariotos, eu citei principalmente em relação ao número de proteínas e os fatores de transcrição. São muitos fatores de transcrição, são diversas proteínas, né? Que vão formar lá para conseguir realizar a ativação gênica. A gente falou de acentuadores, né? São regiões lá, sequências do DNA que estão distantes, relativamente distantes das sequências, né, de início, né, do promotor daquele gene, mas, e aí com a ligação de diversas proteínas, diversos fatores de transcrição formando os acentossomos, é que a gente consegue fazer a ativação gênica, né? Então a gente trouxe esse contraste de diferenças. Então vejam lá, revejam a aula que vocês vão conseguir compreender e elaborar bem essa resposta, tá? E por fim, né, me perguntaram sobre a herança epigenética, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Relembrando lá na aula de regulação da expressão gênica, né, a gente falou, né, sobre a regulação da transcrição e tudo mais. E a gente falou que em eucariotos, principalmente, que a gente tem a condensação do DNA, né, mais complexa, né? A gente tem essa condensação necessariamente, principalmente para seres humanos, e que existe uma regulação da expressão gênica que está relacionada à condensação da cromatina, tá? Então, a gente sabe, né, que o DNA em eucariotos vai estar na forma de cromatina. Isso quer dizer o quê? Que ele vai estar parcialmente condensado. Regiões não compactadas disponíveis para transcrição são chamadas de eucromatina. E as regiões que vão estar com até o segundo estágio de compactação, né, só para você ter uma organização ali, né, vão ser chamadas de heterocromatina. Mas por que elas estão compactadas? Porque são regiões que a gente não precisa acessar para transcrever. Tá? Ou porque aquela célula, especificamente aquela região, não a interessa, ou vai ser uma região que para nenhuma célula interessa. Tá? E o que a gente está querendo falar em regular a condensação do DNA é que essa cromatina ela é dinâmica, ela é remodelada, tá? Ela vai sendo remodelada para se expressar determinados genes, para se desativar outros genes também. E existem duas principais, vamos dizer assim, né, mecanismos de regulação da modelagem da cromatina, que são o código de histonas, que eu conversei com vocês, né? As histonas são as proteínas que ajudam na condensação da cromatina, formando lá os nucleossomos. Aqui são as proteínas histonas, então, enrolando, enovelando aí o DNA. Então, lembrando que na forma de cromatina elas podem estar aí, o DNA pode estar aí, né, nesse primeiro estágio da compactação, que é essa associação com as histonas, ou até o segundo estágio, em que os próprios nucleossomos, que é essa associação DNA-histonas, se enrolam neles mesmos, tá? E o código de histonas é o quê? É uma modificação que é feita nas proteínas histonas para que elas fiquem o quê? Mais compactadas, e aí compacte-se mais essa região, aqui ó, como está sendo mostrado,
tá? Mais compactado vai ser quando elas estão desacetiladas, né? Esse código de Stoner é baseado na acetilação. Você não precisa saber exatamente o que é uma acetilação, mas é uma modificação que é feita, tá, pela célula nessas estonas, as proteínas estonas, e quando elas estão acetiladas, né, elas se descompactam mais. E aí vejam, tem regiões aqui do DNA que vão ficar mais acessíveis. Mas quando eu preciso que aquilo ali não esteja acessível, que eu preciso que aquilo ali se compacte, que aqueles genes não estejam disponíveis para serem transcritos, e aí eu vou e, né, desacetilo e essas estonas ficam mais compactadas, tá? Então ocorre uma regulação de em que região, qual a posição e qual a extensão da condensação. Assim como a metilação do DNA. Tá? E aí é uma modificação que não é feita na estona, é uma modificação que é feita no próprio DNA, em bases nitrogenadas, como por exemplo a citosina. Tá? A citosina é uma base que normalmente é metilada, aqui está a metila que foi adicionada na citosina, mas essa alteração é feita por algumas enzimas, né, proteínas que são responsáveis por isso, e ela indica, né, ela sinaliza a maior condensação do DNA. Então, o DNA estando metilado em algumas posições, ele vai indicar aí essa condensação, tá? E junto, então, com as estonas, a metilação do DNA também vai ser, então, isso que a gente está chamando de marca epigenética, né? Vai fazer parte da herança epigenética. Por que vai fazer parte da herança epigenética? Porque é herdável, tá, pessoal? Essas modificações no DNA e nas estonas é herdável, tá? Tanto o código de estonas como a metilação do DNA vai ser herdada na replicação semiconservativa, porque eu vou ter uma fita que vai ser usada como parental para a síntese das novas fitas aqui na replicação do DNA, e a fita parental estando lá com metilação ou estando associada a uma estona que está acetilada ou desacetilada, é que vai indicar aí se aquela região tem que ficar mais condensada, se aquela região tem que ficar menos condensada. Tá? Então, isso também é herdado junto com o quê? Junto com a sequência própria do DNA, que é a informação genética que normalmente a gente fala. Então, se a gente contrastar herança genética com herança epigenética, trouxe aí mais ou menos umas definições que talvez ajudem a esclarecer. Quando a gente fala herança genética, a gente está falando da informação genética, normalmente, né? Estamos falando da informação genética que está contida nas sequências de nucleotídeos, tá? Que vão ser herdadas. Porque a sequência de nucleotídeos vai ser herdada, a replicação, né? Replica a sequência de nucleotídeos. Ok, mas além da herança genética, a gente tem a herança epigenética, que é uma informação epigenética, tá? Que ela está contida onde? Não necessariamente na sequência daqueles nucleotídeos, mas na modelagem da cromatina. Justamente o código de estonas, a metilação do DNA, tá? Essa herança epigenética é que traz que regiões devem estar mais disponíveis e que regiões devem estar mais condensadas, tá? E lembrando que aí, diferentemente da sequência de nucleotídeos em si, a marca epigenética ela ainda é dinâmica, ela ainda pode ser alterada, tá? Por fatores de transcrição em enzimas, podem ser remodelados esses nucleossomos e a metilação do DNA, de acordo com necessidades da célula, períodos da célula em que ela precise remodelar isso, diferenciação celular, tá? Também vai remodelar isso. E aí, a partir do momento que está modelado aquela célula vai então se replicando, né? Então agora uma célula se diferenciou em uma célula muscular e continua se dividindo, né? E gerando novas células aí já depois de diferenciada, apenas células de origem aí, apenas células de tipo, por exemplo, muscular, tá? Então, essa herança epigenética é em relação a isso. Então, voltem lá na aula em que eu explico melhor, né, talvez melhor, essa questão do código de estonas e da metilação do DNA, para conseguirem contrastar essa diferença e conseguirem ali trazer na questão que tem lá no ED, né, trouxe isso daqui porque tem uma questão no ED que fala sobre isso, essa questão da herança epigenética, tá, pessoal? Bom, essas foram as dúvidas que me trouxeram, tá? Qualquer outra dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar ainda, eu respondo para vocês por e-mail e aí vocês divulguem aí para os colegas, tá? Mas gravei esse vídeo aqui com esse compilado de algumas dúvidas que tiveram aí para fazer os EDs, né? Que a gente vai ter a entrega aí na terça-feira e
a nossa prova também, né, para preparar vocês também para a nossa prova de terça-feira à tarde, tá, pessoal? Amanhã eu divulgo mais informações, tá? Desculpe, não sei que dia vocês vão estar vendo isso. Na segunda-feira eu divulgo mais informações sobre a nossa prova de terça, tá? Na segunda-feira, no fim do dia, já vou estar colocando lá as principais informações que vocês precisam saber sobre a prova, de como vai ser a prova, mas a princípio vocês já sabem, vai ser pelo AVA, né, de 1 até as 5 da tarde, tá? Eu vou liberar 1 da tarde, vocês têm que entregar a prova até as 5 da tarde. E vai ser isso. Qualquer problema, entre em contato comigo, ok? Bom estudo, pessoal. Até a próxima.